Gente, então, a gente tem discutido ultimamente aqui no canal essa ideia que eu tenho trazido nos últimos vídeos todos, que é uma noção assim, mais ou menos clara, de que a ideia de tentar ser melhor para ser amado é estúpida, que está ligada ao campo do ideal do eu, né? Assim, então, se eu for melhor, eu vou ser amado. É uma noção estúpida. Ontem a gente na live chegou a uma formulação disso, na live da autoescrita. A gente faz live todos os sábados aqui no canal da autoescrita, que é esse nosso processo de pesquisa aqui de si mesmo, que a gente leva adiante aqui no canal. Tem as práticas da autoescrita e tem as lives todos os sábados. E a gente chegou, se quiser entender o que é autoescrita, vai aí embaixo olhar. Está escrito sobre autoescrita na descrição. Aí você vai, se quiser participar da autoescrita. Bom, a gente chegou a essa formulação que tem a ver com os últimos vídeos, que eu também vou botar embaixo, que tem a ver com o ideal do eu e a inadequação. E é assim, então, no momento da sua vida, o amor incondicional, de um jeito ou de outro, ele falha, né? Tipo, a ideia de que você vai ser amado, não importa, que você vai ser amado, que se você chorar, a pessoa vai te pegar no colo e que vai dar tudo certo. Isso falha. Às vezes cedo demais, às vezes tarde demais, às vezes muito cedo, às vezes muito tarde, melhor dizendo. Não é sobre ser cedo ou tarde, sempre é cedo, né? Nunca é tarde para o amor incondicional falhar. Mas enfim, ele falha, tá? O amor incondicional falha e aí a gente então constitui hipóteses, explicações do porquê que isso aconteceu e tentativas de solucionar esse problema que é a falha do amor incondicional, né? O amor está agora condicionado a alguma condição. E você tem que fazer alguma coisa para dar conta de fazer aquilo funcionar. E isso está ligado a duas figuras que a gente elabora muito aqui nesse canal, que são a inadequação e o ideal do eu. A inadequação é o que eu tenho de errado, resumindo muito, e o ideal do eu é quem eu deveria ser para ser amado. E aí, beleza. E aí, então, vou botar os vídeos aí sobre isso aí embaixo, tá? Mas aí você vai para o mundo. E aí você vai para o mundo em busca disso. Então eu vou ser muito bom para ser amado. Só que isso é uma contradição nos termos, assim, um paradoxo em si. Eu vou explicar por quê. Isso falha necessariamente. Isso é uma conexão entre a dominância e a necessidade de ser amado. Se a gente for pensar os afetos fundamentais, também está embaixo o vídeo sobre isso, sobre os afetos. Necessidade de dominância, que é uma necessidade de ser melhor que o outro, vamos dizer assim, e a necessidade de ser amado, que é uma necessidade de ser amado pelo outro. Essas duas necessidades que habitam a gente de alguma forma, elas se montam nessa figura do ideal do eu, vou ser melhor para ser amado, mas elas não se coadunam de fato, elas não se conectam, elas não se dão bem. Elas são, de alguma forma antagônicas. Vou explicar por que isso falha, finalmente. Vamos lá. Por que isso falha? Porque se você vai para o mundo com a hipótese de que você tem que ser melhor para ser amado, tem dois caminhos possíveis para isso acontecer. Tem mais, mas pelo menos dois básicos e eles se derivam em outros. Mas o primeiro caminho é que você não consegue ser o melhor. E isso falha. Então, se você precisa ser o melhor para ser amado e você não consegue ser o melhor porque você não passa no concurso, você não consegue fazer as paradas que você queria fazer, você perde o emprego, enfim, o que quer que seja, sei lá, deu errado, você não conseguiu, você não é o melhor, parabéns. Então, a sua hipótese já falhou porque você não conseguiu ser o melhor, né? Então você não vai ser amado. Se você consegue ser o melhor, o que quer que queira dizer isso, depende do atributo, do parâmetro, da régua que você está usando aí, são variáveis, muito variáveis essas réguas. Se você não consegue se você consegue ser o melhor, para mim sempre vem no não consegue, mas se você consegue ser o melhor, de alguma maneira você consegue ser o melhor, isso também falha, né? Por que isso também falha? Porque quem consegue ser o melhor está automaticamente ameaçado pela própria posição de ser o melhor, de estar acima. Quando você é o melhor no negócio, lá você tem que continuar sendo o melhor. E aí aquilo é uma ameaça. Você vai conseguir ser o melhor, você vai conseguir sustentar isso, ou você vai perder já, você vai cair já, né? O Shakespeare é o cara, os dramas históricos do Shakespeare sobre a dominância, no final das contas, os Henriques, os Ricardos, para quem leu Shakespeare, tem essa ideia dessa escada, né? Dessa espécie de escada rolante, que quando você está em cima, o que tem para fazer é descer. O que tem para fazer é cair. E aí isso pode se montar de maneiras diversas, como é que você vai perder depois, né? Essa ameaça da derrota de quando você consegue, né? Isso pode vir com uma ideia de que você na verdade não é bom o bastante, que te contrataram errado, por exemplo, eles vão sacar que aquilo não era, ou de que você passou no doutorado, mas você não vai conseguir fazer o doutorado, né? Você não vai conseguir performar aquilo que você disse que ia conseguir performar na entrevista, você não vai conseguir. Ou
Você conseguiu aquele namorado lá, aquela namorada e tal, mas ele vai perceber que você não é bom o bastante, que você não está à altura dele, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa que a gente também já discutiu bastante aqui. E aí talvez ele vá embora, ou talvez ele perceba que aquela outra pessoa, aquele seu colega é melhor que você, na verdade, ou que aquela menina que ele ficou um tempo atrás, ou que é amiga dele do sei lá onde, é melhor que você, ou aquele menino, não importa. Mas no fundo você não vai conseguir sustentar essa espécie de vitória que você conseguiu constituir. Esse campo de dominância, você não vai conseguir sustentar. Né? Vai falhar, né? Vai falhar. Você vai cair e você fica constantemente ameaçado pela posição de cima. Né? Quem está embaixo vai te catar e vai ter uma inversão desses valores. Né? Essas fantasias são muito frequentes. Bom, e aí tem a outra possibilidade, que é depois de mais um tempo de análise, assim, que é o paradoxo mais interessante para mim, que é assim, veja só, você foi para o mundo em busca de ser o melhor para retornar ao campo do amor incondicional, certo? E aí você consegue ser o melhor, mas isso quer dizer, e aí você então em tese retorna ao campo do amor, mas isso quer dizer que esse amor está condicionado à ideia de que você tem que ser o melhor, logo ele não é incondicional. Né? Então você se vê obrigado a performar dessa maneira, a ser o mais bem-sucedido para ser amado. Certo? Então, quanto mais você consegue, mais você se afasta da possibilidade de ser amado incondicionalmente. Porque isso está ligado a essa condição. E mais você se sente menos amado por aquilo que você não está performando, vamos dizer, os seus fracassos. Né? Que você está obrigado a não performar, a esconder as suas máscaras, vamos dizer, quem você quiser dizer, máscaras ou sombras, ou o que quer, importa qual é o seu termo que você usa aí na sua cosmologia do seu psiquismo. Quanto mais você consegue, menos você se sente amado por quem você é, como a gente falou no último vídeo, né? Por aquelas coisas que você não pode mostrar. E esse é o paradoxo. Né? Quanto mais você é melhor para buscar o retorno para o amor incondicional, menos incondicional esse amor é, mais condicionado ele é ao seu sucesso. Ou seja, a coisa não vai. Né? Então, o paradoxo está dado. Entendeu? Então, o que a gente tem dito, que eu tenho dito bastante, muito mesmo, é que a gente tem que conseguir caminhar para o lugar onde você estabelece vínculos, e vínculos dependem de confiança. Né? Vínculos dependem de mostrar um troço que não deveria ser mostrado, vamos dizer assim, o que quer que seja isso, não deveria ser mostrado, e você ser acolhido ali, né? E ser amado por isso, com isso, nisso. Né? Então, essa é uma diferença muito fundamental, e isso gera confiança. Então, o vínculo é um troço que se sustenta, não é um troço que se estabelece em disputa, como na dominância, tem que ser melhor e tal. Então, quanto mais você vai para lá montado, para esse encontro, mais montado você vai, menos sucesso você tem chance de ter no campo do amor. Sucesso é uma brincadeira, mas menos provável é que, quanto mais montado você esteja, menos provável é que você vai estabelecer vínculo, porque aí você fica ameaçado de que você, então, a sua maquiagem borre e você seja vista ou visto. E aí o bagulho vai ficar ruim, mas o vínculo se estabelece justamente no campo da maquiagem borrada, né? Da maquiagem que não está lá, entendeu? Isso não tem a ver com não performar nada, com não ter máscaras, com ser verdadeiro. Veja o último vídeo no qual eu falo bastante sobre isso. É uma sensação, uma impressão de que você não está ameaçado a ter que performar de um jeito ou de outro. Você tem uma certa impressão de autenticidade, vamos dizer assim. Seja você mesmo. Não é disso que eu estou falando. De novo, vá ver esse último vídeo que a gente elabora isso melhor. Está embaixo. Mas o vídeo chama É Possível Ser Amado Sendo Quem Você É. E não é exatamente isso, mas se você está constantemente ameaçado de ter que ser o melhor, mais longe você está dos campos de vínculo, porque vínculo envolve confiança, envolve poder ser cuidado, poder se expor, poder se fragilizar, poder se diminuir, vamos dizer assim. Então é o inverso da dominância, né? E isso é muito importante de se entender, muito. Então o vínculo envolve necessariamente também um campo de reconhecimento, né? De reconhecer, de se reconhecer no outro, reconhecer através dessas fragilidades e poder ser cuidado. Não cuidado como você era lá atrás por aquele pai, aquela mãe ideal lá naquele lugar, né? Que vai te cuidar sempre e tal, não é isso, mas poder ser cuidado na sua fragilidade, seja pelo amigo, pelo namorado, enfim, ou pela própria mãe de alguma forma, se tudo der certo. Mas poder ser cuidado, então envolve a necessidade de cuidar.
também na história, no jogo, que é o que a gente está cada vez mais carente de experimentar na vida. Eu posso ser cuidado. E aí, a pergunta, isso é que é o vínculo, né? Nesse sentido, é aqui que se estabelece o vínculo. Não eu tenho que ser foda para ser amado. Aqui se afasta do vínculo, entendeu? Por definição. Né? Vínculo envolve poder cair e alguém falar, vem cá, eu te ajudo, vamos lá. E aí você me pergunta, pô, mas como é que faz isso nesse mundo que a gente vive, esse mundo neoliberal? E aqui eu não quero discutir o que é o neoliberalismo, ou enfim, o que seja. Isso é só uma nova fase do liberalismo, ou é o neoliberalismo? Não é esse o ponto, acho que eu não sou a pessoa para discutir isso. Mas nesse mundo que te demanda tanto sucesso, tanta performatividade, tanta né, produtividade, como é que você faz então para poder ser falhado, para poder ser frágil, para poder não saber e tal? Parece o contrário do que está o tempo todo. Isso é uma pergunta também que surgiu ontem na live. Isso parece o contrário do que está sendo proposto para você como dinâmica de funcionamento. E aí eu vou dizer para você que você vai ter que saber separar os campos. Não adianta você querer ser frágil na prova do concurso, entendeu? Na hora que você está fazendo o Enem, sei lá. Não, mas eu quero que o Enem me entenda. Que eu, na verdade, não sabia, mas o Enem, o examinador, o gabarito, tem que conseguir entender que eu não sabia disso aqui nessa hora. Não, a prova não vai ter que entender isso de você. A prova não vai entender, né? Tive essa conversa com meu filho outro dia, o seu examinador da carteira de motorista lá, ele não tem que entender que você estava nervoso e te deixar passar ainda assim, não, mas a sua mãe, o seu pai, a sua amiga, o seu namorado, ele sim, e é aí que está o vínculo. Então a gente tem que entender onde é que a gente vai ter vínculo, onde é que a gente não vai ter, e nos campos de vínculo a gente não pode querer performar da mesma maneira que a gente performa na prova. É diferente. O vínculo serve para acolher nossas derrotas, né? Então, não adianta você ir para a entrevista de emprego querendo dizer, poxa, na verdade eu não estudei nada, eu sou uma pessoa que não sabe de nada e tal. Talvez funcione, provavelmente não, né? Mas poder cagar a entrevista de emprego e voltar para casa e falar, cara, caguei aquele negócio, fiquei nervoso, travei tudo, deu tudo errado. E poder tomar um abraço, receber um abraço e segue o baile, entendeu? Porque ali está o vínculo. O vínculo não está nos campos do neoliberalismo, do sucesso, da produtividade. Isso tem que existir em alguma medida, você tem que conseguir um emprego para pagar as suas contas. Então, de alguma forma, até certo ponto, aí é muito discutível até que ponto, mas até certo ponto você vai ter que lidar com as estruturas que demandam de você uma certa eficácia. Então, eu consigo fazer isso aqui, eu consigo fazer esse troço desse vídeo, de alguma forma eu tenho que conseguir fazer, botar a câmera, botar lá no YouTube e tal. Não dá para eu ligar para o YouTube e falar, mas dá para você compreender que na verdade não dá. O vídeo tem que entrar. Né? Então isso vai ter que rolar. Tem umas coisas que são do campo da eficácia, de alguma forma. Mas tem coisas que são do campo do vínculo. E aí você tem que conseguir saber separar essas coisas, para que você não vá para o campo do vínculo com a lógica da eficácia e do sucesso. Né? E nem que você espere do mundo prático, da eficácia, que ele te compreenda nas suas falhas. Ele não é obrigado a te compreender. Né? Então não dá para o sinal de trânsito entender que você estava distraído. Você tem que parar no sinal, porque fechou, senão bate o carro. Enfim. Então tem coisas e coisas, maneiras e maneiras de olhar. Separar o que é do que, entendeu? Nesse sentido que eu queria dizer. Veja os 2 últimos vídeos para você entender como a gente chegou na lógica da inadequação, que é essa hipótese do que tem de errado em você, e a resposta do ideal do eu, e essa lógica de é possível ser amado sendo quem você é, para a qual eu formulei aquela frase lá, que é da gente parar de tentar ser amado por aquilo que a gente não consegue ser, e finalmente tentar ser amado por aquilo que a gente não consegue deixar de ser. A gente não consegue não ser. Então tem coisas que a gente não consegue não ser. Então talvez seja melhor parar de lutar com essas coisas e lutar com outras. Essas coisas que a gente não consegue deixar de ser também mudam ao longo do tempo, mas num recorte, num locus aí temporal, espaço-temporal, elas estão lá, na sua experiência de estar em si, naquele momento, que vai variar depois. Tá? Era isso, gente. Até a semana que vem. E a gente se vê na live no sábado, às 11 horas. Vamos ver o que é autoescrita, para ver se a pesquisa lá ajuda vocês. Tá bom? Muito obrigado e até semana que vem. Tchau!